Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Viveremos nos próximos minutos uma experiência gratificante. É o aprendizado sempre obtido através do programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. A mensagem do programa de hoje destina-se aos corações ansiosos e aquelas pessoas que por algum motivo não sabem mais o que é o sabor de um sorriso. Sempre no mês de abril, milhares de pessoas se dirigem à Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo, para orarem juntos em memória de pessoas queridas que já partiram deste mundo. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. É a festividade do Santuário Roso do Brasil. Esse ato de amor é de vital importância para o fortalecimento dos laços familiares, bem como para a consolidação da prosperidade, da saúde e da harmonia na vida de todos aqueles que participam do seu lar. Venha para a 58ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 30ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola, dia 13 de abril, das 9 às 14h30. Manifeste seu sentimento de gratidão por meio da oração e do preenchimento com carinho dos registros espirituais para aqueles que lhe antecederam e que foram fundamentais para que lhe fosse dada a vida. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5074 4180 ou pelo site www.sni.org.br/roso. Vivifique o seu amor através desse ato e ilumine sua vida e de toda a sua família com as bênçãos dos seus antepassados. Estabeleça uma vida pacífica como grande estratégia. É com a mente em paz que você pode controlar o seu destino. Então, descubra qual a chave que aciona as suas forças adormecidas assistindo a nossa mensagem de agora. E para responder as perguntas de hoje aqui do programa, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, hein? Maravilha? Graças a Deus. Que bom. Professor, uma pergunta aqui bastante interessante. Uma pessoa de Sorocaba quer saber o significado da logomarca da Aceite ou Noie. O símbolo da Aceite ou Noie, né? O vermelho, o verde, o branco. Que a Aceite ou Noie não é seita, porque seita é aquela que tem vínculo de uma religião. Do budismo, de Buda veio o budismo, e do budismo tem dezenas e dezenas de seitas. O cristianismo também tem dezenas de seitas. A Aceite ou Noie, ela explica o budismo, o cristianismo, o shintoísmo, o espiritismo, psicologia, e basicamente... naquele emblema, o vermelho simboliza o sol, que é o símbolo do shintoísmo, que no passado foi uma filosofia que depois se converteu como religião oficial do Japão. E na parte interior tem o branco, que simboliza a lua, que foi o símbolo do budismo, porque Buda nasceu num país chamado Lua. E dentro tem uma cruz com forma de estrela, porque a vinda de Cristo foi anunciada através de uma estrela. Então, ali as três maiores religiões, agora tem o islamismo também, que a Aceite ou Noie também explica o islamismo também. Então, ali está o shintoísmo, o budismo, o cristianismo, ali está simbolizado, está no símbolo da Aceite ou Noie. Maravilha. Professor, uma pergunta aqui, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tenho um sonho que me persegue com frequência. Nele estou me engasgando com cabelo ou plástico. É uma coisa horrível. Qual o significado desse sonho? Esse sonho pode ter um fato que aconteceu na infância, ela pode não lembrar do fato, mas alguma coisa que aconteceu. Ou então, pode ter sido uma coisa que aconteceu com essa própria pessoa, não agora, mas numa encarnação anterior, onde ela pode ser que ela tenha morrido asfixiada. E alguém pensa, mas como? Olha, veja bem o que acontece, está no livro A Verdade e a Saúde, e o mestre menciona o caso de uma moça, de uma menina que tinha medo de ficar num lugar fechado, por exemplo, qualquer veículo que ela entrasse, se ela entrasse no ônibus, ela queria ficar sempre perto da porta, quando entrava numa sala, ela queria ficar perto da porta, e o fato é que ela tinha claustrofobia.
E o problema, a causa principal é que numa encarnação anterior, entrou numa caverna, a caverna desabou, ela ficou soterrada e morreu desesperadamente e não conseguindo sair da caverna. E esse medo, esse desejo de querer sair ficou forte no inconsciente. Yogananda deixa bem claro que as pessoas quando morrem com esse sentimento, desejo, ela transfere esse desejo, continua o desejo na encarnação seguinte. Então, ou então o próprio medo que a pessoa passou, pânico, por isso que tem gente que tem medo de altura, porque pode ter sofrido uma queda na vida anterior, e coisas que o consciente não tem lembrança, porque o consciente só tem a idade do corpo carnal dela. Mas o inconsciente, a pessoa traz todas as informações de todas as vidas anteriores, por isso que uma pessoa numa hipnose consegue fazer regressão e conversar sobre as coisas que aconteceram na vida passada. Não é aconselhar ficar fazendo isso, porque às vezes informações que chegam não são convenientes, então, mas com certeza deve ter acontecido isso. Então, o que ela tem que fazer para superar esse problema? Simplesmente fazer meditação Shinsokan e ver que Deus criou todas as vidas em imagem e semelhança dela. Então, Deus não criou nenhuma vida com cabelo, com coisa para engasgar. E que isso não existe, na verdade. E antes do Shinsokan, ler uma oração da verdade e orações para que ela possa obter aquela concentração maravilhosa e o problema desaparece. Maravilha. Se você tem uma pergunta também a fazer, o e-mail sni@sni.org.br sni@sni.org.br e também através do site, né? É só entrar no site www.sni.org.br, que então você tem acesso a fazer também a pergunta aqui para o programa da Seiichi Onoye. Professor, tem uma pergunta aqui também bastante interessante, que ele fala assim, né? Tem uma dúvida, porque a Seiichi Onoye nega a existência do mal, mas gostaria de saber o que a Seiichi Onoye diz a respeito do Satanás. Eu gostaria que as pessoas que falam que existe Satanás, que mostrasse no Gênesis capítulo 1 que Deus criou Satanás, achou bom e descansou. Deus não criou isso. O que ocorre é que existem espíritos ainda que desenvolveram muito a sua inteligência para o lado negativo. Mas esses espíritos, que muitas vezes são chamados de Satanás, outras coisas mais, um dia eles se tornarão santos também. Um dia se tornará santo. Mesmo que demore 70, 100, 200, 1000 encarnações, vai chegar lá. Porque Deus é amor. O caminho de Deus é conduzir-os todos para a filiação de Deus, que é manifestar o amor. Maravilha, muito obrigado. Outra pergunta que também creio eu que muitas pessoas passam por isso, né? Minha mãe é uma pessoa muito bondosa, porém tem pensamentos negativos e de infelicidade. Está sofrendo com uma dor terrível nas costas. O que fazer para ajudá-la? Bom, aí mostra o seguinte, a infância da mãe foi um pouco difícil, a mãe teve que começar a trabalhar cedo e muitas vezes ela fazia reclamando porque tinha que trabalhar pesado e a mãe dela, a avó, pedia para ela fazer determinados trabalhos. Por isso que dá dor nas costas. Então, já orientei até a caso da senhora que aconteceu no Portugal. Ela estava 28 anos sofrendo com dores nas costas e sentou, inclusive, na ponta da cadeira. Isso foi em Pombal, né? Na cidade de Pombal. E eu falei, o que está acontecendo, mano? Eu sou 28 anos com dores nas costas. Falei, me diga uma coisa, a senhora começou a trabalhar cedo, não começou? Sim. Eu tive que trabalhar cedo, mas o meu sonho era estudar, né? O português falou estudar. Ele falou, meu sonho era estudar, mas não podia estudar porque meu pai ganhava pouco, eu fui trabalhar numa loja. Aí ela falou, desgraçadamente fui trabalhar numa loja e os colegas que continuaram estudando, depois do primário, passavam em frente à loja, eu morria de inveja. Eu falei, diga uma coisa, minha senhora, a senhora trabalhava nessa loja e a senhora gastava todo o salário que ganhava na loja? Falou, não, eu pegava o envelope, que eu recebia o salário dentro do envelope, e ele entregava o envelope fechadinho para minha mãe. Ah, então a senhora entregava fechadinho para sua mãe? Sim. Me diga uma coisa, se a senhora estiver, tem uma conhecida sua que está passando necessidade, até passando fome porque está desempregada, e a senhora
tiver um conhecimento que tem uma empresa que está admitindo funcionários, a senhora encaminha essa amiga sua que está passando fome para essa empresa e ela começa a trabalhar, fica feliz, começa a ter o dinheiro e todos conseguem pagar suas contas, não passa fome, fica feliz com o emprego que a senhora ajudou essa pessoa a encontrar, a senhora vai ficar triste ou vai ficar alegre? Ah, vou ficar alegre, claro. Por quê? Porque eu ajudei. A senhora disse agora mesmo que a senhora dava o salário integral para sua mãe, não foi? Sim. E a senhora falou, desgraçadamente, teve que trabalhar. A senhora não devia ficar feliz. A senhora contou agora mesmo que fica feliz quando ajuda alguém. E a senhora não ajudou sua família a ter uma alimentação melhor. E a senhora reclamou, olhando o outro lado e não olhou esse lado que a senhora fez a sua família feliz. Ela olhou para a amiga dela e falou, Mariazinha, não é verdade? Eu devia estar contente porque eu ajudei minha família, eu só reclamei. Horas pois. E ela sentou, acomodada na cadeira, e eu vi que ela mudou a postura. Eu falei, a senhora veio falar comigo por que era mesmo? Horas pois. As dores nas costas sumiram, né? Então, na hora, sumiu o problema. E o que acontece com a mãe da pessoa que perguntou? A mãe realmente teve uma infância difícil. Algumas coisas que ela tentou, ela não conseguiu. E com isso gravou no subconsciente dela a ideia de fracasso. Não dá certo. E acabou ficando vivendo somente de uma forma negativista, porque a vida dela, pelo passado que ela teve, acabou fazendo com que ela tivesse esse tipo de pensamento. Então, encaminhe. Uma sugestão é levar a mamãe, né, para um seminário, assistir um seminário na academia. Exatamente. Ficar lá 3, 4 dias numa academia. Né? Aí as coisas começam a mudar. E lá em Portugal também, a Seitonê é bem divulgada também, né, professor? Olha, estive em várias cidades. A sede que eles têm, olha, por isso que nós falamos dos livros, gente. Leia os livros. A vantagem deles é que eles leem o livro em português, né? Então, eles têm facilidade. E o primeiro livro que caiu em Portugal foi um senhor chamado Diamantino, que morou no Brasil. E ele levou esse livro para Portugal. Chegando na cidade, eu conheci esse senhor, hoje ele é dono de um restaurante. E falando de Seitonê, todos os amigos queriam o livro. Falaram não. Então ele agiu como uma biblioteca. Semana tal, família tal. Semana tal, família tal. Então o livro é emprestado cada semana para uma família. Tá? Então a vontade que eles têm de conhecer a verdade. Hoje tem Seitonê lá em Lisboa, Pombal, né? Várias Leiria, Almada. Professor, sinto muito sono ao ler a Sutra Sagrada. Nunca consigo terminar a leitura, por mais que eu queira. Por que acontece isso? Leia de pé. Andando ainda. Leia de pé. Isso é bom por quê? Porque a verdade traz uma paz. A verdade liberta, traz uma paz. Quem está iniciando realmente passa por esse processo. E quando vem essa sonolência, quando está lendo para os antepassados, é porque tem algum antepassado que está ainda no estado comatoso, está começando a despertar, né? Que muita gente fala que morrendo entra no sono eterno, não entra no sono eterno, não. Isso, o espírito ainda de cor inferior entra no estado comatoso, mas o espírito mais elevado vai consciente para o mundo espiritual. Então essa sonolência é natural, então leia de pé que vai acabar. Logo passa também? Passa, com o tempo passa. Tá certo. Meu filho quebra os ossos frequentemente, já quebrou o osso do braço 2 vezes, quebrou a perna e o pé. Por que acontece isso? Precisa mudar a postura mental dele, o modo dele pensar. Às vezes uma pessoa que qualquer coisa fala, então eu vou deixar, vou largar. Ou seja, casos de pessoas que pensam constantemente separar da esposa, por exemplo, é natural que quebre. Né? O desejo de separar quebre. Então eu estava, por exemplo, em São Bernardo do Campo, um senhor argentino, casado com uma brasileira, me contou que a irmã dele estava para amputar a perna, e a irmã morava na Argentina. E os médicos, junto à médica, disseram que não tem jeito, que a probabilidade dela não ter que amputar, de fugir de não ter que cortar a perna, era só 5%. Eu falei, qual a perna que é a esquerda? Ele falou, fala para a sua irmã aceitar o seu pai, a sua irmã não aceita o seu pai. Ele falou, é verdade, minha irmã não aceita o meu pai, ela odeia o meu pai. Eu falei, então, escreve para a sua irmã, naquele tempo não tinha e-mail, né? Escreve para ela urgente uma carta dizendo para aprender a amar o papai, perdoar o papai e transcreva a oração do perdão para ela. E ela foi praticando. Quando ela ficou 95% curada, ela veio para cá conhecer a irmã e me conhecer, me agradecer, e andando sem bengala, sem nada, e depois ficou 100% curada quando se harmonizou com o pai. Então, quando quebra, está com aquele sentimento de romper com alguém. Ou então, a Roné, o mestre escreve no livro Convite à Felicidade, volume 1, aliás,
fantástico esse livro, que Roné, em japonês, Roné está relacionado a antepassados. Então, muitas pessoas que abandonam os antepassados, que não dão devido ao amor antepassados, ou quebram a perna, ou alguma parte do corpo, né? Ou então passa a ter problema de enfraquecimento nos ossos, né? Como osteoporose, coisa a mais. Esse fortalecimento é quando nós fortalecemos os antepassados através da verdade. Muito obrigado, professor. Mais uma pergunta aqui também bastante importante. Por que a Seitonei diz que o fracasso ou o sucesso de um relacionamento depende tanto da mulher? Se a mulher trai, é autopunição. Se o marido trai, é a mulher que não deu carinho suficiente. Isso não seria machismo? Olha, não é machismo, porque na verdade o homem também tem a sua parcela muitas vezes, não é só a mulher não. Tá? E como tem, né? Talvez alguém que tenha falado isso possa ter culpado só as mulheres. Na verdade, não é tanto assim, não é 50%. Né? Agora, tem casos que a culpa foi da mulher, mas tem casos que a culpa foi do homem também. Então, não é que a Seitonei fala que tudo é culpa da mulher, não. Tem coisas que o mestre puxa a orelha do homem também. Não é? Apenas leia todos os livros e vai ver que não é só a mulher que ela puxando de orelha. É que a mulher tem um poder muito grande no relacionamento entre não só o casal, mas da família, né? Você vê que o homem já era mais fechado. A mulher sabe da Seitonei, passa numa... Viu? A Seitonei, ela entra, o homem passa 10 vezes para ensaiar e só entra se tiver a companhia. Então a mulher já entra, já facilidade que tem de conversar, dialogar. Isso é uma coisa que os homens precisam aprender com as mulheres. Né? Então, esse lado também. Outro lado, o homem fala, o mestre fala, a mulher é a deusa do lar. Veja que a mulher engrandecida, Verdade da Vida, volume 29, leia, o mestre enaltece muitas mulheres, né? E fala para não ficar com aquele pensamento negativista, não ficar com o pensamento complexo, acreditar em si também. Na época que as mulheres realmente ficavam sempre abaixo, e ele enaltecendo as mulheres. Muito obrigado. Qual é a visão da Seitonei em relação à doação de sangue e de órgãos? Doação de sangue não tem problema nenhum. A doação de órgãos depende muito, não é que a Seitonei seja contra a doação de órgãos. E depende da pessoa, ela não está preparada para fazer doação. Ou seja, enquanto a pessoa tiver apego às coisas materiais, ao corpo carnal, ela pode falar bonito, mas na hora que deixa o corpo carnal, o consciente que raciocina, que é o cérebro, morreu. Então, mas se ela não tiver conscientização de que ela é espírito, passa a ter problema. Como aconteceu com o senhor que, quando estava vivo, não, eu vou doar tudo, e foi doado o coração dele. Só que o espírito dele ficou intranquilo e aparecia em sonhos dizendo, me devolve o coração, pedindo para a pessoa que recebeu o coração. Né? Teve uma senhora, a saudosa pretora Maria Luzia, lá de Campinas, que foi supervisora da cidade. Luzia Juliette. Isso, Juliette. Ela recebeu um transplante de córnea e ela sentia a presença da pessoa que doou a córnea. E ela fez uma oração para a pessoa que ela sentia que tinha certeza que era ela. Leu a sutra, acabou o problema. Então a pessoa tinha apego ainda. Então não é que seja contra. Se uma pessoa ainda não compreendeu que a vida é espírito, que é imortal e falece ainda com dúvida, com medo, então essas doações que pode gerar problema, como aconteceu também com um caso que aconteceu de um senhor que recebeu uma doação de não sei se foi o fígado, não sei que parte foi, e estava sendo transportado na ambulância, a ambulância bateu, chocou e no choque, o que saltou não foi essa pessoa, saltou, abriu a parte da cirurgia. Quem me contou isso foi um médico lá no Paraná, ele me contou esse fato. E caiu para fora da ambulância o quê? Aquele órgão que foi doado. Então, quem que fez com isso acontecesse? Né? Ele falou, com certeza a pessoa que recebeu queria de volta, pois não é todo mundo que está preparado para isso. Impressionante. Isso vale também para cremação? Cremação da mesma forma, tanto assim que meu cunhado foi cremado. E a cremação em São Paulo, a pessoa é levada no crematório, mas só que a cremação demora 4 dias, 5 dias para ser cremado. E nesse ínterim, no segundo dia, ele apareceu em sonhos para minha sobrinha, para a filha dele. E disse o seguinte, olha, aqui tem 8 pessoas que vão ser cremadas, estão todos com medo, 7 pessoas, 8 com ele, 7 pessoas que vão ser cremadas estão com medo de ser cremados, porque ainda mas eu não estou. Ele falou, eu não estou porque tinha certeza que ele era espírito, que ele era apenas o corpo carnal dele. Mas as pessoas que ainda tinham apego ao corpo carnal, achavam que ia virar churrasquinho, então estavam com medo, com apego ao corpo carnal, por isso que estavam com medo de ser cremado. E quando a pessoa é cremada nessas condições,
né, e sente que está sendo queimado, aquilo que está na Sutra Sagrada, aquele que compreende a realidade, transcende a desintegração. Então, transcende a desintegração do corpo carnal, porque não está pegado ao corpo carnal, mas isso é o espírito mais elevado. Mas espírito que ainda tem apego, ela pode sofrer como se fosse uma queimadura e depois, posteriormente, alguém passa a ter problema na pele, tipo vitiligo, que é oriundo de uma pessoa da família que morreu queimado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heitor, pelas respostas. Muito obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida, escreva para a gente, sni@sni.org.br, e também pode ligar aqui para a gente, para o programa da Seitonê, 0800 770 2600. Pode adquirir os livros pelo telefone, pode adquirir o livro pelo site da Seitonê, mas também nesse telefone você pode receber de graça aí uma revista da Seitonê, 0800 770 2600, do celular 0 prestadora 11 5074 4180. Muito obrigado a todos. As academias de treinamento espiritual da Seitonê são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seitonê espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seitonê. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. A Seitonê é um dos maiores movimentos literários do mundo. Para se ter uma ideia, somente no Brasil, um dos 30 países em que ela está difundida, são quase 500 mil de revistas impressas e distribuídas todos os meses, com o mesmo objetivo, o de difundir a verdade, homem, filho de Deus, e iluminar vidas. São publicadas 3 revistas: Fonte de Luz, para o público em geral, Pomba Branca, mais voltada às mulheres, e Mundo Ideal, com foco no público jovem. Você pode se tornar assinante e receber na porta da sua casa todos os meses um exemplar que encantará você e sua família pelos conteúdos altamente motivadores. E mais, você poderá preencher o cartão de bênção e enviar para uma de nossas sedes, a partir do qual receberá orações diárias durante 30 dias. É totalmente gratuito e faz uma enorme diferença. Se você se interessar pela assinatura, o custo é quase simbólico, gente. Apenas R$ 35,00 ao ano, já incluídas as despesas de postagem. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual ou assine pelos números 0800 770 2600 se for de telefone fixo, ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Revistas da Seitonê, páginas que você abre e acabam por abrir as portas de um destino mais feliz. Bom, né? Tornou-se parte integrante de nossas melhores memórias, as lições passadas através do programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Muitos não se dão conta de que podem até estar super ligados no plano consciente, mas o seu espírito está adormecido, ou melhor, adormecido. Então, desperte-se interiormente agora mesmo. Vamos juntos ao nosso momento de oração. O
Oração para concretizar um lar repleto de felicidade. O grande amor de Deus preenche todos os cantos do meu lar. O amor não julga com frieza e intransigência, pois ele é a própria harmonia. O amor faz-nos descobrir as qualidades do próximo. Quanto mais amor dermos ao nosso próximo, maior será a nossa alegria íntima. O amor, ao contrário da água do poço que diminui quando a tiramos sem parar, não diminui nem seca, por mais que o distribuamos a grande número de pessoas. Onde está repleto de amor de Deus, não existem insegurança, medo, enfermidades, pobreza. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele não existe nem sombra dessas coisas negativas. Onde está repleto de amor de Deus, estabelecem-se infalivelmente a paz e a harmonia. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele reina a completa paz e harmonia. Nele não se verifica nenhuma espécie de atrito, revolta ou desarmonia. O meu lar é um verdadeiro paraíso. É o reino de Deus refletido na terra. Os habitantes do reino de Deus jamais se divertem falando mal dos outros. Assim também são os habitantes do meu lar. Nenhum deles tem o mau gosto de fazer da maledicência um tema de conversa. Os habitantes do reino de Deus falam somente de coisas boas, falam das virtudes e qualidades dos outros, louvam as suas boas ações, as boas palavras, palavras de amor, louvor e exortação constituem para os habitantes do reino de Deus alimento que lhes nutrem a alma. O mesmo acontece com os habitantes do meu lar, que é a concretização de Deus na terra. Eles nutrem-se constantemente com boas palavras, isto é, palavras de amor, bondade, louvor e exortação, e por isso suas almas são sadias e belas. Como reflexo disso, seus corpos também são sadios e belos. A grande sabedoria de Deus preenche todos os cantos do meu lar, e comprovando-se a verdade de que onde reina a sabedoria de Deus, não existem ilusões e trevas de espécie alguma. No meu lar não existe uma pessoa sequer que pratique atos insensatos ou que fracasse. Guiados a cada instante pela sabedoria de Deus, todos os membros da minha família trilham juntos o caminho do progresso, gozando de perfeita saúde, prosperidade, harmonia e felicidade. Deus, sou profundamente grato a vós por preencherdes o meu lar com amor infinito, sabedoria infinita, saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita e harmonia infinita. Deus preenche cada aposento e cada cantinho desta casa com amor, sabedoria e harmonia, e por isso aqui não há o mínimo espaço para coisas negativas e sombrias. Em cada aposento da minha casa está manifestado o belo cenário do mundo da imagem verdadeira, onde os querubins brincam alegremente no lindo e perfumado jardim celestial. Deus, agradeço-vos por protegerdes sempre este lar, derramando incessantemente sobre ele a vossa vida, o vosso amor, a vossa sabedoria e as vossas dádivas, e preenchendo-o com radiosa felicidade e infinita harmonia. Muito obrigado. Fim de programa, mas é só o início de uma nova jornada para você e sua família. Deus os acompanhe. Até a próxima. Tchau, tchau.